Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração, amém? Aleluia. Vamos trazer a palavra do Senhor nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, considerado por muitos como o profeta chorão. Eu me identifico com Jeremias, não porque eu sou cheio da unção, não porque eu tenho revelações que nem ele, mas porque eu sou chorão que nem ele. Às vezes eu começo a pregar, às vezes as coisas me emocionam, tanto na pregação, quanto eu vou em algum momento assim um pouco mais sentimental. Eu me identifico com Jeremias nessa área. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, nós vemos aqui no texto de Jeremias, né? Eu quero me dedicar a esses 3 versículos, mas principalmente no versículo 11, que diz assim, que Deus tem para nós planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então os planos do Senhor é para nos fazer felizes, os planos do Senhor é para nos fazer sentir bem. Os planos do Senhor é para que nós consigamos conquistar aquilo que nós desejamos. Ou seja, interessante, nós vemos aqui um Deus que se preocupa com aquilo que nós queremos. O texto é bem claro, diz que Ele tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Eu creio que, sem exceção, todos nós queremos um fim. Queremos um fim espetacular, queremos um fim de vitórias, queremos um fim, Qual que é o fim que todos nós desejamos, Uma carreira final ou um início de uma carreira na eternidade com o Senhor. Mas eu creio também que todos, sem exceção, além de ter um fim abençoado, um fim na glória eterna com o Senhor, nós também queremos ter uma vida feliz. Queremos também, enquanto estivermos aqui, nós queremos ter uma vida feliz, nós queremos estar vivendo as benécias que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio que todos aqui, sem exceção, aqueles que estão nos assistindo também pelas mídias sociais, desejam ter uma vida pacífica, desejam ter uma vida alegre, desejam ter uma passagem por essa terra feliz, sem sofrimento, não é verdade? E para que a vida ao lado de Jesus, porque sem Jesus, queridos, isso é impossível. Sem Jesus é impossível. Eu não vou nem ficar usando o tempo para estar falando que se você estiver distante de Jesus, e vou colocar vários motivos, que eu até pensei em adicionar no esboço, mas nós estamos pregando aqui para quem já entregou a sua vida para Jesus, e se alguém que está me assistindo aí não entregou a sua vida para Jesus, então quero dizer para você, sem delongas, sem ficar contornando, sem Jesus é impossível você ser feliz completamente. Eu costumo dizer que no nosso coração existe um espaço, como se fosse um quebra-cabeça. Enquanto esse espaço ele não é preenchido, nós vamos continuar vivendo como se faltasse algo nas nossas vidas. E esse espaço só é preenchido quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu não estou aqui falando da Igreja Batista Alfa, eu não estou aqui falando de uma religião, mas eu estou falando de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi para Ele que Deus deu todo o poder e autoridade. É Ele quem pagou o preço do nosso resgate. Não foram políticos, não foram pessoas super inteligentes, não foram os nossos pais, mas foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o princípio e o fim.
A palavra do Senhor é muito clara quando diz que sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que através do poder que há em Jesus e no nome de Jesus nós temos poder para curar enfermos, para expulsar demônios, e nenhuma peste pode nos alcançar no momento em que nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, queridos, nós vamos falar de Jesus, Então nós vamos falar aqui, sem Jesus é impossível. Agora, para que nós possamos ter uma vida feliz com Jesus, nós precisamos também ter algumas atitudes, nós precisamos também renunciar a algumas coisas, precisamos também entender que se Ele é o detentor de todas as coisas, nós precisamos viver conforme a vontade dEle. E hoje nós vamos ver aqui 3 coisas que são necessárias para que nós possamos viver o melhor dessa terra, para que nós possamos usufruir de tudo que o Senhor tem de bom para nós. Porque, queridos, os dias são maus. Nós vemos, eu até ontem, acho que foi antes de ontem, eu até compartilhei uns vídeos aí lá dos gafanhotos, né, a invasão dos gafanhotos. E às vezes a gente fala brincando, né? Eu até no quartel, eu aproveitei isso para essa oportunidade para compartilhar sobre as pragas do Egito. Essa era uma das pragas, né? A praga dos gafanhotos que consumiam tudo, e é uma realidade. Né? Os gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, ele consome tudo, ele não faz mal para o ser humano, ele não chega, não ataca o ser humano, mas ele elimina as fontes de energia do ser humano. E nós estamos vendo terremotos, pragas, pestes, essa doença que está espalhada no mundo todo, nós podemos qualificá-la como uma peste. Nós vemos tantas outras, a cada ano, a cada 5 anos, surge uma nova peste. Eu me lembro lá atrás, eu me lembro até que no programa da Xuxa, para conscientizar o povo e para desmistificar, porque na época que surgiu a dengue era como o coronavírus, era algo que apavorava. O que há diferente, né, de hoje, né? Hoje a Globo faz questão de apavorar o povo, porque descobriu que quanto mais gente ficar dentro de casa, mais audiência ela tem e mais dinheiro ela ganha. Mas para desmistificar, eu acho que naquela época ela estava de bem com o governo, que ela fez, a Xuxa colocou até um personagem bonzinho, né? Vocês lembram os mais antigos aí do dengue, né? O dengue era um bichinho cheio de... Oi? É esse mesmo, né? Um bicho verde, cheio de braços, cheio de pernas, né? Para desmistificar, para poder tirar um pouco do pavor, do medo. E depois surgiu também as gripes, né? A gripe suína, a gripe aviária. Então, constantemente nós estamos, agora H1N1, nós estamos sendo surpreendidos, né? Por pragas, pestes, guerras, rumores de guerra. Nós estamos aí constantemente ouvindo rumores de guerra. Porque os Estados Unidos vai invadir a Venezuela. Porque a Coreia do Norte está testando uma bomba atômica contra... rumores de guerra, bíblico, isso aí, a palavra do Senhor fala sobre isso. Mas mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tanto medo, de tanta aflição, queridos, nós podemos ter uma vida em paz. A paz do Senhor que excede todo o entendimento, ela está aí à nossa disposição. Não que Deus esteja à nossa disposição, mas Deus, Ele traz para nós essa paz que excede o entendimento. Às vezes a pessoa, ela pode ter dinheiro, ela pode ter condições de pagar seguranças particular, ela pode ter condições de ter um bom convênio médico, plano de saúde, tantas coisas, mas ela não consegue ter a segurança, a paz que excede todo o entendimento de uma pessoa humilde, com um salário mínimo, que realmente é feliz, porque tem Jesus no coração. Então, queridos, o que nós precisamos fazer para que nós possamos ter uma vida em paz, uma vida próspera?
para que nós possamos viver uma vida, para que nós possamos à noite colocar a nossa cabecinha no travesseiro, dormir, ter o sono do justo, porque muitas pessoas não conseguem dormir, passam o dia com um sorriso aberto, passam o dia esbanjando uma falsa alegria, publicam nas suas redes sociais frases, colocam fotos de uma falsa realidade. Na verdade, o seu coração está apertado, na verdade, o seu casamento está em ruínas, na verdade, a sua família é um alvo do diabo, está desmoronando, mas as mídias sociais aceitam qualquer coisa, aceitam o que você colocar, ela aceita. Mas como nós temos uma verdadeira paz, como nós temos uma verdadeira vida alegre em paz com o Senhor. Em primeiro lugar, queridos, eu quero colocar para vocês aqui, que para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra, nós precisamos ter entendimento correto da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser algo da mesma forma que nós tomamos água. Você que não costuma tomar água, quando você vai no médico, às vezes está com problema lá no rim, está com problema de pressão, o que o médico pergunta? Uma das primeiras coisas, você toma água? Eu não costumo, só quando me dá sede. Queridos, quando nós estamos sede é porque o nosso organismo já está sentindo falta da água. O correto é nós não sentirmos sede. O certo é isso, é não sentir sede. Quando nós estamos sentindo sede é porque o nosso organismo está pedindo, eu estou precisando de água, eu estou desnutrido, eu estou entrando em colapso, eu preciso que você me forneça água. Então, da mesma forma que nós precisamos nos hidratar com água, nós precisamos ter a palavra de Deus também, como a nossa hidratação espiritual. Eu não posso esperar estar passando por um momento de lutas, eu não posso esperar estar passando por um momento de crise emocional, espiritual, para poder utilizar, para poder beber da palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser a minha companheira diária, eu preciso me alimentar, eu preciso beber disso todos os dias. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitos não têm uma vida melhor, mesmo ao lado de Deus, porque não têm entendimento correto da palavra de Deus. Se alimentam daquilo que é jogado para ele. Não confirmam se aquilo realmente veio de Deus, se aquilo realmente é palavra de Deus. Ontem a Viviane estava comentando comigo de uma pastora, a esposa do Paulo César Baruch, que ela fez um vídeo contando o testemunho de vida dela, o fato dela não engravidar e há tanto tempo já casada com Paulo César Baruch, e fizeram tratamento e tantas coisas, e fizeram até inseminação e não engravidou. E nesse testemunho, a Viviane fez um resumo ali para mim. Ela disse que ela fala que ela foi em tantas igrejas. Ela chegou a entrar em crise emocional, em depressão, porque ela foi em tantas igrejas e tantos pastores olharam para ela e profetizaram da sua própria carne, porque não vinha de Deus. Que ela ia engravidar, que ela ia ser mãe. Teve pastores que deu até data para ela. E não era de Deus porque não se cumpriu. Que a profecia, nós só confirmamos se é de Deus quando ela se cumpre. E nós vemos isso, queridos, arrastando multidões para dentro das igrejas. Porque pessoas querem ter o seu ego massageado, o seu ouvido massageado. Nós vemos uma igreja quando trabalha na palavra, quando tem um trabalho de correção, às vezes, não é isso que eu quero. O pastor está se achando. A pastora é muito brava. Pastor é isso. O pastor é aquilo. Preferem viver do engodo. Preferem ser massageados. Preferem a mentira do que a verdade. É por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus como nosso alvo, como nosso guia. E como as pessoas entendem errado a palavra,
elas sofrem com isso. Como as pessoas não conseguem compreender a palavra, e às vezes até compreendem, mas porque vai contra aquilo que ela quer, contra o seu eu, a sua vontade, então prefere continuar andando segundo o seu querer e a sua vontade, acabam sofrendo com isso. Mas para vivermos o melhor de Deus, nós precisamos conhecer cada dia mais sobre Deus, sobre a vontade dEle para as nossas vidas. Nós precisamos nos alimentar disso. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Salmo 119, versículos 103 ao 105. Salmo 119, versículos 103 ao 105. Olha que linda, queridos, essa palavra. Essa palavra eu peguei agora há pouco, fresquinha, para complementar esse sermão. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, por isso odeio o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, se você quer ser próspero, quer viver bem nessa terra, se você quer comer o melhor dessa terra, então tenha a palavra de Deus como luz para o seu caminho, como lâmpada para os seus pés, porque você não vai se enganar, você não vai se permitir ser enganado se você tiver a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, como aquele que vai direcionar o seu caminho. A palavra do Senhor, eu sempre falo quanto a isso, queridos, é um livro totalmente espiritual. Nós vemos aí grandes autores, grandes escritores, grandes estudiosos que fazem, psicólogos, psicanalistas, fazem livro de autoajuda, mas ele não consegue, ele foca em algo, ele foca num determinado assunto, não consegue ter a profundidade da palavra de Deus, que há centenas de anos continua sendo o nosso maior apoio. É algo precioso que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos ter uma vida tranquila, mesmo em meio ao caos. Tem resposta para todas as perguntas, seja de humanas, seja de exatas. A palavra do Senhor, ela responde qualquer pergunta. Ela ensina como você tem que cuidar do seu filho, ela ensina como você tem que respeitar os seus pais, ela ensina como tem que ser o seu relacionamento social, ela ensina como tem que ser o seu relacionamento na igreja, entre os membros da igreja, entre a membresia e entre a liderança. Ela ensina tudo, ela tem todas as respostas. Mas muitas vezes nós preferimos andar conforme o nosso querer e a nossa vontade. E aí pagamos um preço muito alto, porque na verdade nós não estamos andando conforme o nosso querer. Nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se você tem dificuldade na palavra, queridos, se você tem dificuldade em conhecer a palavra de Deus, procure alguém de sua confiança que seja um exemplo. Procure alguém na igreja que você congrega, mas que seja um exemplo. Porque um cego guiando outro cego, vai acontecer o quê? Os dois vão cair. Então, procure o seu discipulador. Ah, mas o meu discipulador, então não procure ele. Então procure alguém que esteja acima dele. Procure o seu líder de célula. Ah, mas poxa, eu vejo os exemplos, meu líder de célula, olha, não é um exemplo a ser seguido. Poxa, procure então um presbítero, um diácono na igreja. Ah, mas eu não consigo, poxa, por quê? Ah, então procure o seu pastor. Procure a sua pastora. Nós sempre nos colocamos à disposição, que nós estamos à disposição de toda a igreja. Às vezes eu ouço, algumas desculpas esfarrapadas. Ah, pastor, mas o senhor é tão ocupado, o senhor trabalha fora ainda e tem a igreja, toda a igreja para tomar conta. É desculpa esfarrapada. Eu sempre estive à disposição e sempre estarei à disposição, enquanto Deus me manter no ministério pastoral. Porque eu não faço a minha vontade, eu não posso fazer a minha vontade.
Porque se eu pudesse fazer a minha vontade, queridos, olha, pode ter certeza que primeiramente, as minhas redes sociais ia ser cheia de indiretas. Porque eu vejo um monte de indiretas na rede social. Mas eu procuro ser pastor, até na minha rede social. Eu procuro me conter, procuro não responder. Eu procuro manter. O que eu faço? Eu prego a palavra do Senhor. Eu coloco textos bíblicos e tudo mais. Comento aquilo que é bom. Comento aquilo que é bom, aquilo que é saudável. Mas eu estou à disposição. A pastora Rita está à sua disposição. Então nos procure. O mais importante é que você esteja bem, que você esteja se alimentando da palavra. Nós estamos para reiniciar as nossas classes bíblicas. Em nome de Jesus, eu creio que no mais tardar, até final de julho, começo de agosto, nós já vamos estar na fase amarela aqui, eu acredito nisso. E nós vamos voltar às nossas atividades, A escola bíblica de terça-feira. E você precisa se alimentar. Precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para o segundo passo. O segundo passo para nós vivermos o melhor de Deus aqui nessa terra, nós precisamos buscar a Deus com a motivação correta. Repita comigo: buscar a Deus com a motivação correta. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Queridos, tudo que você acha que você faz, você acha que você está certo. Provérbios de Salomão, o homem mais sábio da terra, rico, milionário, abençoado por Deus. Ele diz assim: olha, todo caminho para o homem é reto, ele sempre está certo. Porém tem uma coisa: Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, bem chulo. Nós vemos aí algumas pessoas, nós vemos aí alguns até igrejas fazendo algumas obras, obras sociais. Vai, entrega lá a sopa, vai lá, entrega o presente, vai, leva a cesta básica. Porém, entretanto, todavia, será que a motivação dele é essa mesmo, fazer essa obra social? Porque nós vemos as pessoas fazendo, só que tem mais fotos, tem mais imagens do que o próprio produto da obra social. Então, às vezes tem lá 3 cestas básicas e 30 fotos, divulgada em todas as redes sociais, expondo às vezes até quem está recebendo. Será que a motivação realmente é fazer este bem ou é aparecer? É fazer um comercial, uma propaganda para usar depois politicamente, ou usar também às vezes até para poder fazer um comercial de si, da igreja, da sua instituição, seja lá o que for. Nós vemos aí jogadores de futebol que vai fazer um projeto social, que vai levar, por exemplo, vai levar brinquedos lá no Instituto do Câncer, só que chama a imprensa para acompanhar. Será que ele está fazendo realmente um ato beneficente, ou ele está querendo se promover? Porque aí ele acaba virando uma marca. E aí vai ter comerciais, vai ser chamado para fazer propagandas e tudo mais. Por que você saiu da sua casa e veio para a igreja hoje? Por que você deixou o quentinho do seu colchão, do seu cobertor e veio para a igreja hoje? Você veio porque o pastor está insistindo lá no grupo? Chegou a hora, está chegando a hora, nós temos que enfrentar. Existem problemas que nós temos que enfrentar. Olha, se você vai no mercado, porque eu estou falando muito sobre isso, Se você vai no mercado, por que não vem na igreja? Mas por quê? Você veio porque eu falei? Ou porque você realmente reconheceu: eu preciso de Jesus, se eu continuar dentro da minha casa eu vou enlouquecer, e se eu continuar dentro da minha casa sem Jesus eu sou alvo fácil para Satanás e seus demônios?
Nós não podemos nos enganar, queridos. Não podemos nos enganar. É muito difícil você permanecer firme, você permanecer fiel a Deus, separado do corpo. É muito difícil. Não adianta você se alimentar de uma mentira aí na sua casa. Ah, mas tá bom. Ah, mas eu estou assistindo. Não, você está assistindo. Você tá, mas você não tem o convívio com a igreja. Então nós precisamos do convívio com a igreja. Mas com a motivação correta. Semana passada nós pregamos sobre isso. O amor tem que ser a motivação. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ter a motivação correta. Eu preciso entender por que eu pastoreio. Por que eu pastoreio? Por que eu enfrento tudo isso? Por que eu enfrento críticas? Por que eu enfrento os meus medos, né? As minhas dificuldades? Por que às vezes eu abro mão da família, abro mão dos meus bens em prol da igreja? Qual que é a motivação? É me aparecer? A minha motivação é Jesus Cristo. É aquele que deu a vida por mim. É aquele que pagou o preço do meu resgate. É aquele que me dá todas as manhãs o fôlego da vida. É aquele que renova as minhas forças quando eu estou desanimado. É aquele que me protege nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. É aquele que me livra do laço do passarinheiro. É aquele que nunca vai me decepcionar. Hoje eu posso ouvir de qualquer um de vocês: estamos juntos, pastorzão. Pastor, conta comigo. E amanhã está me apunhalando pelas costas. Mas Jesus não, Deus não. Esse já fez algo muito valoroso. Ele morreu por mim. Ele entregou a vida dele por mim. Então a minha motivação é Ele. Qual é a motivação que te faz liderar uma célula? Qual é a motivação que te faz abrir as portas da sua casa, o portão da sua casa, para receber a igreja de Cristo e às vezes receber uma pessoa que você nem conhece lá na sua casa? O que te motiva a isso? O que te motiva a ouvir os lamúrios de um membro da célula? O que te motiva a pregar a palavra de Deus, a falar para as pessoas quando você tem oportunidade que existe um Deus que pode mudar essa situação? O que é que te motiva? Tem muita gente que está com a motivação totalmente equivocada. E quando nós estamos com a motivação equivocada, nós fazemos as coisas erradas. Tiago, capítulo 4, no versículo 2, ele diz que nós não recebemos nada de Deus porque não pedimos. E que muitas vezes, quando nós pedimos, também não recebemos. Porque nós buscamos a Deus pelos motivos errados, queridos. Nós temos que filtrar as nossas motivações. É por isso que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, para poder saber o que é de Deus e o que não é. E a partir daí buscar a Deus. Todos os dias eu estou disposto, todos os dias eu estou cheio da unção, não é. Mas eu faço. Porque Deus, Ele também não queria aquela cruz. Jesus, Ele não queria aquele martírio, queridos. Tanto é que Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não queria. Ele sabia que era dor, Ele sabia que era sofrimento, Ele sabia que pessoas que estavam do lado dEle, abraçando, seguindo Ele, logo em seguida estariam lá tirando pedras nele, pedindo a crucificação dEle. Mas Ele fala assim: olha, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A motivação de Jesus não era fazer a vontade dele, mas era fazer a vontade daquele que o enviou, e foi Deus que o enviou. A nossa motivação, queridos, não pode ser a nossa vontade. Você não pode liderar pela sua motivação, pela sua vontade. Você não pode pastorear pela sua vontade. Você não pode ser um anfitrião pela sua vontade. Você não pode ser um intercessor pela sua vontade. Você não pode ser um membro do louvor pela sua vontade. Você não pode trabalhar em qualquer área da igreja simplesmente pela sua vontade, porque eu gosto, porque eu quero, porque Deus, Ele vai nos chamar às vezes para fazer aquilo que nós não queremos, para ver se realmente a nossa motivação, ela
está baseada no meu querer ou na vontade do Senhor. Precisamos estar com a motivação correta, queridos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Eu coloquei aqui, eu fiz questão de procurar um texto traduzido pela NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, para que nós não nos perdêssemos com algumas palavras coloquiais, com algumas palavras antigas que nós não conseguimos entender. Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala das coisas carnais, fala dos frutos carnais, e diz assim: as coisas que a natureza humana, ou seja, os frutos da carne produz, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Até aqui, queridos, para nós que somos cristãos, é mais difícil de ver. Esses frutos aqui é mais difícil de ver. É mais difícil nós vermos, né, uma pessoa idolatrando outros deuses. Na igreja é mais difícil. É mais difícil nós vermos pessoas com imoralidade sexual. Existe, mas é mais difícil. É mais difícil nós vemos as pessoas com ações impuras, com impurezas, com ações indecentes. Existe, mas é mais difícil. Agora as próximas aqui, queridos, acontecem diariamente. Eu não estou falando aqui, eu não estou saindo fora, eu estou falando com você, que é membro da Igreja Batista Alfa. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas. Como tem invejoso no meio de crente? Como tem invejoso? Pode um crente, hoje em dia não pode. Hoje em dia, querido, sabe como que eu estou? E algumas pessoas aqui são testemunha. Eu vou almoçar, eu vou tomar café na casa de alguém. Vamos tirar uma selfie. É melhor não, porque depois sabe como é que é. Porque a pessoa não me convida, a pessoa não tem a disposição, mas depois sai falando. O pastor só vai na casa de fulano. O pastor só... Eu já falei, me convida, que eu vou tomar um café na sua casa. Vou orar por você, eu vou orar por você. Eu tenho café na minha casa, se eu quiser eu tomo café na minha casa, não está faltando. Mas eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero ser bênção, e a partir do momento que alguém me convida, eu vou e posso fazer uma oração, posso ouvir, posso aconselhar dentro daquilo que me é possível. Mas aí nós vemos as pessoas que não fazem isso, não convidam, não vão, vivem isolados, praticamente isolados da igreja, ficam falando daqueles que procuram viver a comunhão. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Aí o texto continua: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Deus, ele não está falando aqui que quem se prostitui, quem é idólatra vai deixar de receber o reino de Deus. Ele está falando que todas essas coisas. Então, às vezes nós vemos os crentes, eles têm uma postura ali, não é idólatra, não é prostituto nem prostituta, mas são invejosos, ficam arrumando intrigas entre irmãos, guarda raiva no coração, contendas. Isso desabona você de viver o melhor de Deus aqui na terra, porque além de você colher aquilo que você está plantando, porque você vai colher aquilo que você está plantando, te desabona de viver a eternidade com Deus. Quer dizer, é muito grave isso, e nós precisamos entender isso, nós precisamos viver em comunhão, um amor não fingido, um amor verdadeiro. A Bíblia diz, olha, se você tem algo contra o seu irmão, então vá até o seu status no Facebook e jogue uma indireta para ele. É isso que a palavra do Senhor diz. Então você que faz isso, está cavando a sua própria cova. Porque a palavra ensina você, se você tem algo contra o seu irmão, vai ter com ele. Vai ter com ele. Se você conseguir consertar essa situação, olha, você ganhou um aliado.
É assim que Deus nos ensina. Deus nos chamou para unir, não para separar. Então nós precisamos parar de hipocrisia. Parar de hipocrisia. Precisamos realmente nos amar na essência. Tem alguma aresta? Apare essa aresta. Principalmente as mulheres aí quando faz unha, né? Dificilmente eu faço cutícula justamente por causa disso. Quando a Rita vai fazer minha unha, que já faz tempo que não faz, hein? Tá na hora de dar um talento, né? Gente, aí vai, eu não quero que corte cutícula, não, mas tem que fazer. Sempre fica aquele fiapinho que depois fica incomodando, fica ardendo, fica doendo. Tem alguma aresta? Um irmão, lá no seu trabalho, apare a aresta. Não deixa ela ficar te incomodando. Vai ter com ele, conversa com ele. Porque senão o maior prejudicado vai ser você. Porque às vezes o irmão não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele não sabe de nada, não foi ele que falou. Para ele está tudo bem, para ele está tudo tranquilo. E você está se alimentando às vezes por uma fofoca, às vezes por um outro filho do capeta que falou uma mentira, inventou uma mentira. E você é bobinho, você é bobinha, caiu na ideia. Então nós precisamos ter uma motivação correta. A nossa motivação, ela precisa ser correta. Aqueles que buscam a Deus por motivos egoístas, dificilmente terão uma vida tranquila ao lado de Deus. A minha motivação de buscar a Deus, de servir a Deus, de pastorear uma igreja, de liderar uma célula, de ser anfitrião de uma célula, de sair da minha casa e vir aqui, limpar a igreja, e arrumar, trabalhar no som, no louvor, venho mais cedo, saio mais tarde, ela tem que ser em reconhecimento ao que Deus fez por mim. Você nunca, olha, escute bem isso, queridos, você nunca conseguirá, por mais que você fizer, você nunca conseguirá atingir mais nenhuma gota do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário por você. E não fique esperando o reconhecimento de homens, porque você pode se decepcionar. Então seja coerente, sirva a Deus pela motivação correta. Se alimente dessa motivação, se alimente da palavra do Senhor, foque no alvo, o meu alvo é Cristo. Olha, mas o fulano não veio, o Beltrano não veio, não, mas eu vim. Senhor, conte comigo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero multiplicar a minha célula. Senhor, me dê força, Senhor, me dê sabedoria. Eu quero ser um anfitrião de excelência, Senhor. Eu quero que as pessoas se sintam bem na minha casa. Eu quero que os vizinhos venham para minha casa para receber a tua palavra. Deus, me usa para pregar o teu evangelho. Deus me santifica, Deus renova a unção do Senhor sobre a minha vida, Deus me mostra onde eu caí, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de uma motivação, eu preciso de algo novo na minha vida. Nós precisamos clamar constantemente por isso. Quer viver o melhor de Deus com a motivação correta? Busque a Deus para conhecê-lo melhor, para aprender a amá-lo, obedecê-lo, e fazendo isso você começará a experimentar os planos de Deus para você viver melhor. Só Ele que pode, queridos. É só Ele que pode. É só Ele que tem o caminho, a receita correta para nós podermos viver melhor. Para vivermos o melhor de Deus, em terceiro lugar, nós precisamos agir corretamente. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A palavra do Senhor diz que a salvação ela não vem por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Consenso, todos sabemos disso. Mas a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras, ela é morta, ela não tem efeito.
Na vida cristã, a atitude correta é sempre obedecer a Deus. Aprenda a ouvir e obedecer a Deus sempre, queridos. Nós precisamos obedecer a Deus sempre. O texto que nós lemos diz que Deus, Ele examina, Ele sonda o nosso coração e a nossa mente, para poder nos recompensar de acordo com a nossa conduta. Olha só. Queridos, nós não podemos fazer as coisas a troco de alguma coisa, porque Deus, Ele já fez o que Ele precisava fazer para nós. Mas a palavra do Senhor é clara, Ele diz que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda a nossa mente. Ou seja, para quê? Para poder examinar o passo anterior, para ver qual é a motivação. Eu estou pastoreando porque eu estou esperando que aumente as arrecadações da igreja, aumente as ofertas da igreja, os dizimistas da igreja, para aumentar salário, para me dar viagens, para comprar carro para mim. Essa motivação. Então eu não vou viver o melhor dessa terra. Mas eu faço a obra do Senhor, porque eu reconheço o sacrifício dele na cruz. Eu reconheço que ele é o meu Senhor e eu sou servo dele, eu tenho que obedecer. Eu reconheço que ele tem para mim palavras de vida eterna. Eu reconheço que sem ele eu não vou alcançar a vida eterna. Eu tenho a motivação correta, então além de um bom final, eu vou ter também uma boa vida, queridos. Porque ele está falando aqui que ele vai recompensar baseado nas nossas ações, nas nossas obras. Então nós precisamos entender que faz parte da vida do cristão trabalhar na obra do Senhor. Eu não posso me conscientizar e me acomodar em simplesmente dizer eu sou crente. Ficar na minha casa assistindo pelo Facebook, ouvir para a igreja também, ficar sentado, eu já fiz a minha parte. Ah não, eu sou dizimista, eu já fiz a minha parte. Não, eu preciso me envolver na obra. Deus está clamando, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele procura nos 4 cantos do mundo pessoas disponíveis para realmente fazer a obra do Senhor. Os campos estão brancos, mas não tem ceifeiros para poder fazer a colheita. E Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você para fazer essa colheita. Dentro das nossas limitações e realidades, Ele vai te capacitar, querido. Sabe por quê? Porque Ele não escolhe capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Então eu preciso mudar, eu preciso ter a motivação correta, eu preciso buscar em Deus essa motivação. Eu preciso entender que eu preciso seguir Ele corretamente, agir corretamente diante dEle. Sem dúvida, para vivermos o melhor de Deus, nós precisamos não apenas acreditar em Deus, mas também agir corretamente, vivendo uma vida de obediência irrestrita a Deus. Irrestrita. A fé sem obras, ela é morta. Porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança na vida de quem crê. A velha natureza não pode continuar. A pessoa salva por Jesus tem um coração voltado para o bem. E isso se reflete em sua vida, se reflete nas suas ações. Nós vemos muitos ditos cristãos. Como está na moda agora, quando você vai utilizar uma fala de outra pessoa, né? Entre aspas, ditos cristãos que têm um discurso maravilhoso, mas as suas ações, elas não refletem um verdadeiro cristão. São pessoas más, são pessoas ruins, mesmo tem uma natureza ruim e não se deixa transformar. Pessoas que não conseguem se relacionar, são pessoas que quando abrem a boca, ou quando o diabo usa o dedo para poder teclar no Facebook, machuca as pessoas, e se satisfazem disso, se alimentam disso. Nós precisamos entender, queridos, que um coração transformado, o corpo que tem o Espírito Santo de Deus habitando,
Eu não vou ter espaço para poder ser mal, ser ruim, para poder atingir as pessoas. Não, eu vou ser uma pessoa transformada. E às vezes eu vou até ouvir uma afronta, mas eu vou agir como o Senhor Jesus agiria. Eu vou orar, vou pedir perdão. Vou pedir para que Deus perdoe aquela pessoa. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, do 17 ao 19. Diz que as obras dão vida à fé. São as obras que provam que temos fé em Deus. Sem obras que revelam uma vida dedicada a Deus, a fé é inútil. Olha o que Tiago está falando, queridos. As obras dão vida à fé. A partir do momento que eu sou uma pessoa que me disponho a fazer, que me disponho a sair da minha zona de conforto, que me disponho a investir o meu tempo, que me disponho a investir os meus bens, meu patrimônio, sem querer holofotes voltados para mim, queridos. Nós temos pessoas que fazem isso aqui na igreja. Eu sou muito feliz por isso. Isso me dá muita gratidão. Eu acho que é por isso, por essas coisas, né? Eu sempre falo com a minha esposa, né? Às vezes a gente vê alguma coisa, vê algum comentário, vivemos algumas coisas, né? E eu estava até falando com o Anderson esses dias, né? Falei, olha, ministério pastoral, você tem que aprender uma coisa. Você não pode se pautar em pessoas amargas, pessoas que às vezes são a quinta coluna da igreja. Já preguei sobre isso, né? São a quinta coluna da igreja, estão ali inseridas na igreja só para atrapalhar, para trazer contenda, para trazer dissensões. Você tem que se pautar nas pessoas que estão ali, acreditando em você, que tem você como uma referência, que estão ali querendo servir a Deus, querendo ser aperfeiçoados na fé. Porque se a gente for olhar para essas pessoas que são como a quinta coluna na igreja, a gente não consegue avançar. Muito pelo contrário, a gente vai querer parar. Não vale a pena. Vou parar, não vale a pena. Mas nós temos pessoas assim, queridos. Nós temos pessoas que investem o seu próprio dinheiro às segundas-feiras para fazer janta para morador de rua. E faz, e sai, e entrega, e não sai tirando foto, e sai falando para todo mundo, não. Nós temos pessoas que investem o seu tempo. Nós temos pessoas... Eu fiquei praticamente 20 dias na minha casa, eu e minha esposa, ruim com o Covid. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei ruim. A minha esposa ficou ruim. Eu não sou de ficar me lamentando. Eu não sou de ficar, porque eu estou muito ruim, porque eu estou morrendo, porque eu estou... Fiquei ruim, fui no médico, procurei cumprir tudo aquilo que o médico mandou, tomei os medicamentos corretos, guardamos o repouso. Nós tivemos pessoas que saíram da sua casa, foram levar um prato de caldo verde. Nós tivemos pessoas que saíram da sua casa, foram levar uma marmita, porque eu e minha esposa namoramos sozinhos. Ela doente, eu doente. Minha sogra estava em São Paulo, minha mãe, meu pai nem poderiam estar junto, minha irmã, eu não queria que ela fizesse nada, se ofereceu para fazer, para ir, está precisando de alguma coisa, eu vou no mercado para você. Minha irmã falou, eu não queria contato com eles para não colocar meus pais em risco. Nós tivemos pessoas que saíram, nós tivemos pessoas que ligavam, pastor, está precisando de alguma coisa. Um dia o irmão parou um carro lá e começou a descer fruta. Falei, glória a Deus, é para a semana inteira, é fruta, verdura, para toda a quarentena. Mas foi um número mínimo, queridos, da igreja. Um número mínimo da igreja. Agora eu tenho que me pautar por quem? Eu tenho que me pautar por essas pessoas. E continuar fazendo bem, sem olhar a quem, continuar fazendo para todos. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele cuida de nós. Se ninguém tivesse feito nada, se ninguém tivesse ligado, nós não fazemos para ser visto por homens, nós fazemos porque Deus nos ama. Ele já fez por mim, então tudo o que eu fizer ainda não vai ser nada ainda, diante de tudo aquilo que Ele fez por mim.
e continua fazendo, queridos. Ontem mesmo eu vim do trabalho, peguei uma chuva, mas uma chuva que em vários lugares. Teve um lugar ali na Piaçaguera, perto ali de Cubatão, mas eu dei uma derrapada com a moto, eu estava mais ou menos uns 90 por hora, eu dei uma derrapada com a moto, que foi Deus que me segurou. Foi Deus que me segurou. Eu nunca vi isso. A moto aquaplanou. Eu já aquaplanei com um carro. Agora imagine você aquaplanar com a moto. Deus me segurou. E tinha caminhão de um lado e vinha vindo um caminhão atrás. É assim, né? Como a gente fala, né? Você ir por dentro, por Santos, às vezes os caras perguntam: pô, sargento, por que não vem por Santos aqui? Menos risco. Você corre o risco maior, que nem o Carlos, quando ele ia lá por dentro, né? Por Santos. Se acidentou, acho que 1 ou 2 vezes. Mas por quê? Porque é muito movimento. Se caiu, cai, se machuca, quebra Por onde eu vou, é uma estrada, então é rodovia direto. Deus me livre, acontecer um acidente, ele pode ser fatal. Mas Deus, ele me guarda, ele tem me guardado todos os dias. Deus, ele me guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Então, queridos, a minha motivação é a fazer a vontade dele. E em obediência irrestrita. Então, uma dica que eu dou para você: faça por amor à obra, continue servindo a Deus por gratidão a Deus. Não deixe que os corações amargos que te cercam também amargue o seu coração. Muito pelo contrário, que o doce do Espírito Santo de Deus venha adocicar todos aqueles que estão ao seu lado. Quero concluir essa mensagem, queridos, eu vou até ler novamente o texto inicial. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então nós destacamos bastante o versículo 11. Para concluir agora, eu quero fazer uma breve reflexão sobre o versículo 12 e 13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta eu querer servir a Deus, queridos, superficialmente. Não adianta eu querer viver tudo que Ele tem para mim, viver bem, ser co-participante de todos os benefícios que Ele tem, querendo servir a Ele superficialmente. Eu preciso buscar de todo o meu coração. A minha motivação tem que ser Jesus, sacrifício de cruz, tem que ser o preço que Ele pagou, tem que ser a promessa da vida eterna, tem que ser o perdão pelos meus pecados. Olha, Ele fez tanta coisa por mim, queridos. Eu sou pecador, pobre e nu, e Ele me perdoou os meus pecados. Ele me colocou no lugar de destaque. Ele tem prometido para mim uma coroa. Quando eu estiver na vida eterna, Ele vai me colocar uma coroa na cabeça, queridos. Ele tem galardão para entregar para mim, para você. Então essa é a nossa motivação. Eu tenho que buscá-lo de todo o nosso coração. Eu não estou conseguindo, eu estou esfriando espiritualmente. Não que eu vou pedir, eu vou buscar mais ainda Ele. Eu vou me derramar na presença dEle. Eu vou ser provado, mas eu vou ser aprovado, porque eu não vou me render. É isso que nós temos que fazer. As coisas que nos desabonam, que nós vemos que desagrada a Deus, que desagrada as pessoas que estão do nosso lado, que faz com que as pessoas olham para mim como, com um olhar meio atravessado. Eu tenho que mudar, eu preciso mudar, queridos. Muitas vezes nós queremos que as pessoas mudam, mas às vezes nós não olhamos no espelho para ver que realmente nós precisamos mudar. Quer viver melhor? Quer ter uma vida ainda mais feliz? Então faça essas 3 coisas que nós falamos hoje. Conheça melhor a palavra de Deus. Busque a Deus com a motivação correta e tome a decisão de obedecê-lo sempre. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está aí na sua casa, quero que você também, você está na sua casa, mas você está vivendo a igreja. Viva a igreja na essência. Levanta desse sofá aí, levanta da cama. Aqui na igreja você ora sentado, deitado na cama? É assim que você serve a Deus? Levante-se, vamos orar, vamos colocar a nossa família na presença do Senhor, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar pelos enfermos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida espiritual. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome e agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz. Oh Deus, como ela é penetrante, Senhor. Ela penetra, Senhor, entre a juntura da medula, Senhor, e o coração. Ela nos leva, Senhor, a refletir sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Oh Deus, se nós não estamos servindo o Senhor com a motivação correta, se nós não estamos vivendo e buscando a cada dia aperfeiçoarmos a nossa vida espiritual na Tua Palavra, se nós não temos sido obedientes integralmente na Tua Palavra, nos perdoa, Deus, nos perdoa, nos dê uma nova oportunidade, mostra, Senhor, mostra onde nós estamos defraudando, Senhor, e que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ter um final feliz, mas queremos também ter uma vida abençoada aqui na terra, com a paz do Senhor que excede todo o entendimento, entrando e invadindo o nosso coração, nos fazendo pessoas felizes. Assim nós vamos contaminar aqueles que estão do nosso lado, em nome de Jesus. Nós queremos essa paz que excede o entendimento também dentro do nosso casamento. Nós queremos viver, nós queremos irradiar a alegria do Senhor, que é a nossa força dentro do nosso lar, para podermos viver num ambiente familiar agradável, para podermos ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. Deus de poder e de glória, visita cada um aqui nessa noite, Senhor, cada familiar aqui representado, e também, Senhor, aqueles que estão nas suas casas. Entra com providência de transformação, Senhor, de restauração. Desperta, tu que dormes, desperta, sai da mesmice, sai dessa inércia e desperta para o novo do Senhor entrando nos nossos lares, entrando na nossa vida ministerial. Nós queremos, ó Deus, queremos o teu perdão, queremos a tua graça sobre as nossas vidas, e nós queremos também, Senhor, queremos um corpo sarado, queremos um corpo curado. A tua palavra diz que em nome de Jesus nós iríamos curar os enfermos, e nós cremos nesta palavra, e nós tomamos posse da autoridade que há no nome de Jesus nesse momento, e repreendemos todo espírito de enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Vírus do Zika, do coronavírus, vírus da dengue, vírus do H1N1, em nome de Jesus. Qualquer tipo de enfermidade da pressão, coração, diabetes, você não tem poder sobre os nossos corpos físicos. Nós não aceitamos essa enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos: eu sou curado, restaurado pelo poder que há no nome de Jesus, e para a glória de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, Deus de poder e de glória. Toca nos corações, Senhor, que haja um novo do Senhor invadindo a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, o nosso ministério, para que nós possamos viver o melhor do Senhor, dia após dia, até a consumação dos séculos, até que o Senhor volte, até que o Senhor nos chame para a vida eterna. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor.